Quarta-feira, dia 30 de junho, aula de matemática. Página 62, vamos falar sobre medidas de tempo. Relógio. Observe o relógio abaixo. Ele marca as horas, os minutos e os segundos. O relógio é o instrumento mais comum para organizar o tempo. Os primeiros relógios se orientavam pela luz do sol e ainda não tinham os minutos e segundos bem definidos. Apenas muito tempo depois foi inventado o relógio analógico de ponteiros. Como ainda não havia baterias elétricas, eles só funcionavam se recebessem corda. Atualmente, existem os relógios analógicos e os digitais. O relógio analógico e o relógio digital. A hora foi dividida em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Veja como devemos ver as horas em um relógio analógico. O ponteiro fino marca os segundos. O ponteiro fino marca os segundos. O ponteiro grande marca os minutos. E o ponteiro pequeno marca as horas. São 4 horas, 10 minutos, ou 4 horas e 10, ou 4 horas e 10 minutos. A forma depende do tipo de relógio que a gente for ver. O formato 12 horas tem duas configurações, AM e PM. Os relógios digitais podem apresentar o formato 12 horas ou 24 horas. AM e PM significam antes de meio-dia e após o meio-dia, respectivamente. Por exemplo, se são 2 horas da madrugada, o relógio digital no formato 12 horas marcará 2 horas AM. Mas se são 2 horas da tarde, marcará 2 horas PM. Página 63. No Brasil, usamos o formato 24 horas, após o meio-dia. Continuamos a contagem até 0 hora. Então, 12 horas, meio-dia. 12 horas, meio-dia. 13 horas, 1 hora da tarde. 13 horas, 1 hora da tarde. 14 horas, 2 horas da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde, 16 horas, 4 horas da tarde, 17 horas, 5 horas da tarde, 18 horas, 6 horas da noite, 19 horas, 7 horas da noite. Na verdade, 18 horas está dando 6 horas da tarde. A partir das 19 horas que a gente começa a falar da noite. 20 horas, 8 horas da noite. 21 horas, 9 horas da noite. 22 horas, 10 horas da noite. 23 horas, 11 horas da noite. 0 hora ou meia-noite. 0 hora ou meia-noite. Atividade. Número 1. Ainda na página 63. Leia e escreva a hora dos relógios analógicos, os relógios de ponteiro. Letra A gente tem o relógio com um ponteiro pequeno entre o 12 e o 1, o ponteiro grande no 4 e o ponteiro mais fino entre o 9 e o 10. Letra B.
nós temos o ponteiro pequeno e o grande entre o 6 e o 7, e o mais fino no 4. Letra C, nós temos o ponteiro pequeno no 5, o grande no 1 e o mais fino no 6. Ou seja, o pequeno da hora no 5, o grande no 1 e o mais fino, que é dos segundos, no 6. Nós temos na letra D o pequeno, que é da hora, entre o 9 e o 10. Temos o grande, que é dos minutos, no 8. E temos o mais fino, que é dos segundos, entre o 1 e o 2. Letra E. Nós temos o pequeno entre o 4 e o 5. Temos o grande, que é dos minutos, no 10. E temos o do segundo, que é o mais fino, entre o 1 e o 2. Página 64. Número 2. Muitas pessoas respondem de maneira diferente ao serem perguntadas sobre que horas são. Veja. Moça, por favor, que horas são? Faltam 15 para as 4, senhor. Obrigada, por nada. Que horas realmente são e por que você acha que a mulher respondeu assim? Número 3. Observe as cenas e escreva se a hora em que elas ocorrem normalmente é antes ou depois de meio-dia. Use as siglas AM ou PM. Página 65, número 4. Escreva o horário em que você A. Vai à escola, B. Almoça, C. Estuda em casa, D. Vai dormir, E. Brinca. Número 5. Observe os relógios e escreva as horas no formato 12 horas. Não se esqueça das siglas AM e PM. Aí temos o modelo de AD dos relógios digitais. Número 6. Em uma fábrica, há 3 turnos de trabalho. Os colaboradores do primeiro turno trabalham das 6 ao meio-dia, das 6 às 12 horas. Os do segundo turno, das 12 às 18 horas. E os do terceiro turno, das 18 às 22 horas. Quantas horas os trabalhadores de cada turno trabalham por dia? Número 7. Resolva os problemas desenhando os ponteiros dos relógios. Letra A. As crianças estudam em uma escola às 7 horas. Vamos colocar o ponteiro pequeno na hora. E passam 4 horas e meia nessa escola. Que horas elas largam? Então, vai ter que andar 4 horas e meia para ver que hora que elas vão sair. Letra B. Um professor leva 30 minutos para andar de sua casa até a escola. As aulas começam das 7 horas. A que horas ele deve sair de casa no máximo? Então, ficamos da página 62 até a página 65 do livro de matemática falando sobre o tempo, ou seja, sobre medidas de tempo, relógio, tá? Até amanhã na nossa aula de ciências.